Fala galera, beleza? Vamos começar aqui uma videoaula de matemática falando um pouquinho sobre sistema de equações do primeiro grau. Na videoaula de hoje a gente vai resolver um sistema pelo método da substituição. Esse sisteminha aqui a gente já resolveu no canal, só que resolvemos pelo método da adição. Então um sistema simples que fala que 3x mais y é igual a 13 na primeira equação, que é a equação aqui de cima, e na equação de baixo, uma equação do primeiro grau também, fala que 2x menos y tem que ser igual a 12. Professor, eu posso ir chutando valores? Por exemplo, falar que 3x, sei lá, falar que o x é 2 e que o y é 1. Pode, mas aí você vai fazer 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Opa, não deu. Aí depois você vai ter que tentar com outro valor, até dar certo. E se esse valor der certo aqui em cima, mas não der certo aqui embaixo, o sistema está errado, beleza? Tem que dar certo você chutando o x aqui em cima e o x aqui embaixo, o y aqui em cima e o y aqui embaixo. Todos eles têm que dar certo. Não é tão difícil de fazer chutando se o sisteminha for simples. Agora, se o sistema for complexo, vai complicar cada vez mais. Então, você tem dois métodos básicos de resolver sistemas de equações, que é o método da adição, que já foi feita uma videoaula sobre isso aqui no canal, e também sobre o método da substituição, que é essa videoaula que a gente vai fazer a resolução desse sistema, beleza? Então vamos lá. 3x mais y é igual a 13. A gente pode pegar aqui na equação de cima, por exemplo, poderia ser na equação de baixo, mas eu vou resolver primeiro pela equação de cima. Eu vou pegar a equação de cima e vou isolar o y para descobrir qual é o valor que o y tem. Eu poderia também isolar o x. Observe que em sistema, desde que você faça as continhas todas certinhas, você pode fazer por diversos métodos diferentes, diversas formas diferentes. Tá? Primeira opção, a primeira escolha que eu tenho é se eu quero a equação de cima ou a equação de baixo. Tá? Eu poderia ter escolhido a equação de baixo, mas vou fazer pela de cima. Agora, segunda opção, eu posso isolar o y ou eu posso isolar o x, certo? Posso fazer as duas formas e também vai dar correto, tá? Agora, isolando o y, eu vou descobrir qual é o valor de y. Então vamos lá. Primeira equação, 3x mais y, que é igual a 13. Observem que você tem que saber o que você está querendo. Aqui eu estou querendo saber qual é o valor de y. Então eu vou deixar o y sozinho desse lado da equação. Então o que eu vou fazer com esse 3x? Esse 3x, ele está o quê? Está positivo. Tem um sinal de mais na frente do 3x. Certo? Não aparecia esse sinal, então ele era positivo. Se ele é positivo, ele vai passar para o outro lado da equação fazendo a operação inversa da adição, que é a subtração. Então vai ficar desse lado da equação apenas o y, ou mais y, que dá na mesma, né? E do outro lado a gente copia o 13 que já estava lá e depois a gente coloca o menos 3x. Por que menos 3x? Se ele estava positivo, vai para o outro lado da equação, fazendo a operação inversa da adição, que no caso é a subtração. Ou seja, ele estava mais, veio para o outro lado da equação, veio como menos. Agora a gente tem que o valor de mais y, ou o valor de y, né, é igual a 13 menos 3x. Mas a gente ainda não sabe qual é o valor de x. E agora, o que fazer? Bom, a gente vai pegar a outra equação, já que eu escolhi a equação de cima, a gente vai pegar a equação de baixo aqui e a gente vai isolar o valor, na verdade, a gente vai tentar isolar o valor de x, para tentar descobrir qual é o valor de x. E como que a gente vai fazer isso? Bom, é muito simples. Vamos lá, primeiro a gente vai copiar a equação 2x menos y, 2x menos y, que é igual a 12, Observem que agora eu sei quanto vale y. Uai, como assim, professor, você sabe quanto vale y? A gente não achou valor nenhum. Não achamos, mas a gente encontrou que y equivale a 13 menos 3x. Então eu posso substituir esse y aqui por 13 menos 3x. Eu sei que agora muitos alunos ficam na dúvida, mas por que ele vai fazer isso? Por que não deixa apenas como y mesmo? Porque eu quero tirar essa incógnita y, para ficar apenas a incógnita x. Se eu substituir y por 13 menos 3x, vai deixar de ter duas incógnitas nessa equação. E aí a gente resolve uma equaçãozinha de primeiro grau simplesmente, beleza? Então olha só como vai ficar.
2x menos. Aonde era y, eu vou colocar aqui, ó, dentro do parênteses, o que vai virar y, tá? 13 menos 3x. Fecha o parênteses, é igual a 12. Só termino de copiar o resto da equação que estava ali em cima já, certo? Agora, observe o seguinte. 2x, só estou copiando. Esse menos, ele vai fazer jogo de sinal, ou seja, ele vai multiplicar pelo 13 e vai multiplicar pelo 3x. O 13 aqui, ó, não tem nenhum sinal na frente dele, então ele está positivo. Menos com mais é menos, então só copio o 13 aqui. Menos, esse menos aqui, com o menos que está aqui na frente do 3x, menos com menos vai dar mais. Então, mais 3x. Isso tudo aí é igual a 12. Agora vamos lá. 2x, eu tenho 2x desse lado. Ele pode se somar com 3x que está desse lado também. 2x mais o 3x, somar os dois, vai dar 5x. Menos 13, que é igual a 12. Agora, esse menos 13, eu vou passar para o outro lado da equação. Mas ele vai passar com o sinal trocado. Se ele está menos 13, ele vai passar mais 13 para o outro lado. Então, vai ficar que 5x é igual a 12 mais 13. Observe que eu estou tentando isolar o x, para deixar o x sozinho e descobrir qual é o valor dele. 12 mais 13 é igual a 25. 5 está multiplicando pelo x. Então, o x vai ficar sozinho e o 5 vai passar para o outro lado da equação, fazendo a operação inversa da multiplicação, que no caso é a divisão. Então, vai passar 25 dividido por 5, certinho? X é igual a 25 dividido por 5, que é igual a 5. Já encontramos agora o valor do x. X é igual a 5. O y, a gente tinha aqui, ó, que y era igual a 13 menos 3x, não era? Então, o que a gente vai fazer agora? Observe. A gente pode substituir o valor que a gente encontrou do x não era igual a 5, aqui na equação do y. Y é igual a 13 menos 3x, não é? Só que quanto que vale x? A gente descobriu aqui que x vale 5. Então, a gente vai colocar 3 vezes 5. Beleza? Vou colocar entre parênteses aqui só para dar destaque que é o 5 que eu estou substituindo. 3 vezes 5 é igual a 15. A gente tinha já 13 menos o 3x, né? Então, y é igual a 13 menos 15. E y é igual a menos 2. Pronto, encontramos o valor de x e encontramos também o valor de y, que é igual a menos 2. Y é igual a menos 2 e o x é igual a 5. Belezinha? Então, pessoal, praticamente esse é o sistema de equação do primeiro grau e a gente resolveu pelo método da substituição. Nesse caso aqui, esse exercício eu fiz também pelo método da adição já. Já deve estar, eu acho que já está disponível aqui no canal. E vocês podem assistir a outra videoaula que eu vou deixar no link dessa videoaula aqui. E eu particularmente achei para esse caso o método da adição mais simples, tá? Mas os dois são métodos bem facinhos, são métodos tranquilos de serem resolvidos. Desde que você vá treinando, faça diversos exercícios, você vai pegar o jeito, beleza? Então é isso daí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E caso tenham gostado, deixe um gostei nesse vídeo, deixe um like nesse vídeo, porque ajuda na recomendação do vídeo, também na recomendação do canal. Caso você tenha gostado muito dessa videoaula, então divulgue ela, compartilhe ela nas suas redes sociais, mostre para seus amigos, caso eles também estejam estudando sistemas de equações, para que eles possam aprender um pouquinho sobre essa matéria aqui no Estuda Mais. Beleza? É isso daí, um forte abraço e até a próxima.